eu digo aqui, Joey, que está claro que o problema do Flamengo não é treinador, né? Porque já passaram vários treinadores lá e nenhum resolveu. Só o Dorival que resolveu. E o Rogério Ceni um pouquinho, porque ganhou 3 títulos e tal. E parece que os jogadores gostavam dele. Quer dizer, esses jogadores, eles dependem do treinador que eles gostam para poder jogar, é isso? Vamos acompanhar aqui agora o grande João Guilherme comentando sobre essa vitória do Flamengo sobre a equipe do Santos. Na minha opinião, uma vitória, né, vocês já estão sabendo aí, quem assistiu o meu pós-jogo, mas o João destacou pontos relevantes, importantes sobre o jogo, até alguns pontos que eu não tinha me atentado, né? Sempre maestro da palavra, João Guilherme. Você que tá aí assistindo, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, deixa o teu like é muito importante também. E vamos reagir aí à análise do João Guilherme, a análise que ele fez lá no canal dele, no Fala João Guilherme. Vamos ver o que ele tem pra dizer sobre esse jogo do Flamengo, meu querido. Belezinha? Tranquilão? Assiste até o final pra você ficar por dentro. Vamos lá, galera. Boa noite, João. Esse Flamengo está horrível. Olha, o Flamengo ele estava melhor antes da data FIFA, né? Mesmo naquele jogo com o Grêmio, em que o Grêmio teve muitas chances, colocou bolas na trave, e o Flamengo venceu por 3-0, mas mesmo naquele jogo o Flamengo não jogou mal, não. O Flamengo fez um bom jogo. O Grêmio jogou muito bem também. Agora, esses 2 jogos depois da data FIFA, ruins, hein? O Bragantino, talvez a pior atuação do ano, uma das piores do ano, porque o Flamengo coleciona atuações ruins esse ano, e a de hoje foi razoável. Teve bastante a bola, controlou o jogo, porém finalizou pouco. O Santos finalizou mais, mas o Flamengo foi lá e com a qualidade que tem individual conseguiu vencer a partida. Eu acho o time do Flamengo um time muito lento, né? Muito cadenciado. Falta ritmo, uma sequência mais forte de jogo, uma aceleração mais forte do time do Flamengo. Porque tem vários times que ficam trocando passes, mas essa troca de passes ela é lenta, ela é cadenciada demais. Acho que o Flamengo às vezes fica com a marcha lenta, freio de mão puxado, uma certa preguiça, toca a bola, muitas vezes para trás, e é um time às vezes um pouco irritante de acompanhar, é um pouco lento. De vez em quando acelera, tem muita qualidade, jogadores muito bons, mas o Sampaoli realmente, o time dele regrediu depois da data FIFA. Estava melhor antes. Estava apresentando um nível de futebol melhor. Vamos ver agora com a sequência de jogos se o Flamengo consegue apresentar um futebol melhor. Boa noite, João. Jogo ruim do Mengão. Não foi bom, não. Né? E a torcida fica exigindo isso porque o Flamengo tem um elenco com muitos jogadores de qualidade e que podem apresentar mais, né? Mas tá meio preso o negócio, a coisa não flui e, repito, ainda não voltou ao nível de antes da data FIFA. Hoje foi de novo, não uma atuação horrorosa como o Bragantino, mas não foi uma boa atuação. Foi uma atuação razoável, mas o Flamengo venceu o jogo. E isso é o mais importante. Santos fez 2 gols em falhas defensivas. Né? O contra-ataque do primeiro gol parecia um gol de pelada, foi todo mundo lá para frente e largou o sistema defensivo. E o Santos, com jogadores rápidos, Soteldo, Mendonça, conseguiu encaixar um belo contra-ataque. O Soteldo é um ótimo jogador, eu acho, e ele achou um passe brilhante para o Mendonça, que teve a sua vida facilitada porque o Léo Pereira não acompanhou. Parou de correr na metade do caminho, acabou vacilando, e aí o Santos conseguiu fazer. E depois o segundo gol do Rodrigo Fernandes, na minha avaliação, embora a bola tenha sido em cima dele muito rápida, eu acho que o goleiro Matheus Cunha ele colaborou ali. Ele acabou espalmando no reflexo nos pés do jogador do Santos. Ele poderia ter espalmado para o lado, ou então ter tentado até segurar a bola.
O Matheus Cunha, ele é um bom goleiro que tem potencial para ser titular do Flamengo, mas ele, às vezes, ele gosta de soltar umas bolas. Isso aí já deu para perceber. É uma característica de jogo do goleiro do Flamengo, que está bem e merece uma sequência, mas acho que ele deu uma vacilada ali no gol. A crítica que eu faço ao Sampaoli é que ele demora muito a mexer na equipe às vezes, né? Ele hoje deixou o Arrascaeta, o Thiago Maia de fora do jogo. O Pedro naturalmente sairia por causa da volta do Gabigol. O Arrascaeta e o Thiago Maia foi uma escolha dele, uma opção técnica. Ele manteve o Everton Ribeiro no time, tirou o Arrascaeta. O Everton Ribeiro, embora tenha feito gol hoje, tenha participado bem do jogo, ele está melhor fisicamente do que o Arrascaeta, mas eu acho o Arrascaeta mais jogador do que o Everton Ribeiro, mais decisivo, mais importante para o time do que o Everton Ribeiro. A história do Arrascaeta na equipe do Flamengo mostra isso. Então o Sampaoli, ele dá pistas de que ele não vai ter mais Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos no time do Flamengo. O Gerson está ganhando um espaço mais adiantado. O Pulgar virou titular absoluto. Aliás, esse é o grande acerto até o momento do Sampaoli, que trouxe esse jogador, que dá uma enorme qualidade ao meio-campo do Flamengo e fez hoje um belíssimo gol, né, o terceiro gol de muita categoria. Ele tem muita classe. Então, Pulgar, o Gerson, são titulares do meio-campo dele, e ele dá a impressão de que ele começa a querer fazer com Arrascaeta e Everton Ribeiro o que ele está fazendo com Gabigol e Pedro. Ele não vê os dois juntos, ele vê um de cada vez. Vamos aguardar a escalação de quarta-feira contra o Alcas no Maracanã, mas o Sampaoli, ele tem essa característica. Ele mexe bastante no time, mas ele começa a dar indícios dessa situação. Principalmente aí com a chegada do Alan, o Luiz Araújo, que são jogadores que ele pediu. Acho que teremos uma disputa de espaço no time entre Arrascaeta e Everton Ribeiro. E a minha opinião é a seguinte: há necessidade de haver essa disputa? Nenhuma. O Arrascaeta é um jogador superior ao Everton Ribeiro e mais importante para o time. Agora, temos que falar também. O Arrasca não está bem. Nada bem. Ele não está bem. O Arrascaeta é um jogador de 29 anos, que tem problemas de lesão, todos sabem da lesão que ele teve no pubis, e ele já demonstra, aos 29 anos, uma fragilidade física. Para um cara que é novo ainda, não atingiu nem o seu auge ainda. Então isso é preocupante, porque ele é um cara novo, que tem muitos anos ainda pela frente no futebol, mas fica uma dúvida: será que vamos ter o Arrascaeta ainda jogando no nível que nós vimos? Porque o Arrascaeta, ele é um cara que já joga bem há muito tempo. Ele surgiu no Defensor do Uruguai, semifinal da Libertadores de 2014. Foi muito bem, jogou muita bola lá do Felipe Gedós, brasileiro, vocês se lembram disso? Aí ele veio para o Cruzeiro. Aí no Cruzeiro ele teve uma primeira temporada em que ele foi discreto, se adaptando. A partir do segundo ano, ele se soltou e começou a jogar. E começou a decidir jogo, dando passe, fazendo gol. Torcedor cruzeirense sabe disso, pode entrar aqui na live e falar para mim. E aí ele jogou bem no Cruzeiro 16, 17, 18. Fez gol que eliminou o Flamengo da Libertadores, fez gol que deu título ao Cruzeiro da Copa do Brasil, diante do Corinthians, dentro da arena em Itaquera. Aliás, foi o último jogo dele com a camisa do Cruzeiro, né? O último grande momento dele com a camisa do Cruzeiro. Aí ele veio para cá no Flamengo em 2019, no mês de janeiro, e a partir daí todo mundo sabe da história. 2019 foi o auge, 2020 foi decisivo, 2021 já começou a aparecer com muitas lesões, mas mesmo assim teve participações importantes. 2022, nos jogos decisivos de mata-mata, contra Atlético Mineiro, contra Corinthians, contra São Paulo, ele apareceu, ele decidiu, ele é um cara decisivo, é um cara que desequilibra. Esse ano, contra o Fluminense, Copa do Brasil, ele foi lá, fez o primeiro gol de cabeça, abriu espaço
para a classificação e por aí vai. Então ele é um grande jogador, ele é um craque, mas essa situação física do Arrascaeta, ela é preocupante. Então dá a entender que o Sampaoli já percebeu isso, ele vai fazer ali meio que um revezamento entre Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ele tem ainda o Matheus França, que também está machucado, mas é um garoto com muita saúde, com muito talento, que pode ganhar espaço nesse time. E estão chegando jogadores que ele pediu pessoalmente. Luiz Araújo, Alan, ele quer o De La Cruz de qualquer maneira, difícil, mas ele quer, ele insiste, e esses jogadores entrarão no time, com toda certeza, né? Então vamos aguardar, porque eu tenho a impressão de que a partir de agora, a partir do mês de julho, quando começa o segundo semestre, nós vamos começar a ver um time do Flamengo com uma formação diferente. Por exemplo, eu imagino um meio de campo com Alan, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, se ele estiver bem, Luiz Araújo e Gabigol. Ele tem dado muito espaço ao Cebolinha, mas será que com a chegada do Luiz Araújo ele vai continuar dando esse espaço para o Cebolinha? Se ele colocar 4 jogadores no meio campo? Talvez não, talvez ele coloque o Luiz Araújo pelo lado direito, que é um cara que ele tentou levar para o Atlético Mineiro e para o Olympique de Marselha. Ele é fã do Luiz Araújo. Então, nós vamos ver transformações no time do Flamengo. Não tenham dúvida disso, né? O Flamengo vai mudar de cara, né? O time terá novos encaixes. E vamos ver se com isso o Flamengo consegue aí melhorar, subir de rendimento. Outro, por exemplo, que provavelmente perderá lugar no time é o Thiago Maia. Deve sair do time com a chegada do Alan. O Alan chegando deve formar a dupla com o Pulgar. O De La Cruz chegando, ele vem para jogar, alguém vai sair. Everton Ribeiro é um cara que tem grande chance de deixar o time. A Arrascaeta também, se não melhorar fisicamente, pode até rodar o Arrasca, coisa que a gente não imagina. Então o Flamengo passará por transformações. Estão negociando com um zagueiro, estão tentando um zagueiro também, um lateral esquerdo, já contando com o encerramento da carreira do Felipe Luiz no final do ano, e alguém que possa alternar ali com Ayrton Lucas. Então vamos ver. O Flamengo, com certeza, será um time com formação diferente. O Agustin Rossi chegou. Será que o Matheus Cunha vai conseguir se manter no gol do Flamengo? Acho que até agora ele tem uma sequência que ele merece permanecer no gol do Flamengo. Repito, acho que ele hoje bobeou no gol do Santos, o segundo gol do Rodrigo Fernandes, mas ele, por exemplo, fez uma atuação extraordinária contra o Bragantino, em Bragança Paulista, e poderia o Flamengo ter perdido de 8 ou 9 se não fosse a atuação do Matheus Cunha. Precisa de uma reformulação no elenco, está falando do Flamengo. Ô Jacinei, essa reformulação, ela está começando a acontecer. Eu acho até que demorou bastante. O Sampaoli, ele prefere trabalhar com jogadores mais experientes, de mais nome, de mais bagagem, mas ele hoje, por exemplo, já deu espaço para o garoto Vitor Hugo no meio-campo. Tenho a impressão de que se o Matheus França tivesse liberado, ele também daria espaço para o Matheus França. O Wesley, por absoluta necessidade, virou o titular da lateral direita do Flamengo e vem fazendo o seu papel. Agustin Rossi está chegando, vem aí um zagueiro, vem aí mais um lateral esquerdo. Alan está chegando, o Flamengo tenta De La Cruz, se não conseguir o De La Cruz vai tentar outro jogador. Luiz Araújo está chegando, ou seja, o elenco ele será reformulado. Uma situação que eu lamento bastante, hoje, por exemplo, tivemos a semifinal do Carioca Sub-20 entre Fluminense e Flamengo lá em Xerém. Fluminense venceu por 1-0. O Matheus Gonçalves estava nesse jogo. Eu acho que esse menino, pelo que fez no início do ano, uma sequência que ele teve com o Vitor Pereira, e pelo talento que ele tem, ele merecia pelo menos estar no grupo principal e ganhar um pouco mais de minutos, entrar mais nos jogos. Pelo visto, ele está perdendo espaço. É uma pena, porque ele é um jogador diferente. Ele é abusado. Deixou o Flamengo chegar, já era. Hungria. Alô, Hungria. Interessante o nome de país.
Mas, Hungria, sinceramente, o Flamengo veio antes da data FIFA com 10 jogos sem perder, parecia que tinha engrenado, mas agora, depois da data FIFA, tá esquisito. Não tá legal. O time caiu de rendimento. Então, o Flamengo não é hoje um time que passa confiança à sua torcida de que ele pode engrenar. O torcedor não sabe qual é o modo que será ativado pelo Flamengo ao entrar em campo. Se é o modo preguiça ou é o modo vamos jogar. Né? O Flamengo hoje não estava nem no modo preguiça, nem no modo vamos jogar. Estava no modo intermediário, no nível intermediário. Ele jogou mais do que contra o Bragantino, que foi o fundo do poço, e hoje jogou muito longe do que pode jogar. Fundo do poço. Apresentou falhas no sistema defensivo, um time muito cadenciado. Então o Flamengo não passa essa confiança. Elenco, qualidade, jogadores, vem gente nova por aí. Tem. Mas o Botafogo, por exemplo, sem ter o elenco que o Flamengo tem, sem ter os jogadores de grife que o Flamengo tem, de nome, está mostrando uma eficiência muito grande. O desempenho do Mengão preocupa, João. O Marcos Antônio preocupa pelo seguinte, porque o time tem potencial para jogar mais, mas não consegue desenvolver. E alterna momentos na temporada, né? O Flamengo de 2023 até agora, ele é um fracasso. O Flamengo perdeu todos os títulos que disputou. O grande momento do Flamengo na temporada foi eliminar o Fluminense da Copa do Brasil. E só. Goleou o Vasco da Gama? Goleou o Vasco da Gama num clássico, é importante e tal. Mas o Vasco numa situação que todos nós estamos vendo. Então a temporada do Flamengo é muito ruim. Ainda pode ser uma temporada muito boa, porque serão decididas a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão. O Flamengo tem potencial, tem jogadores, novos jogadores estão chegando para jogar muito mais. E se jogar muito mais e de maneira constante, o Flamengo disputará esses títulos. O problema é que até agora é uma gangorra que fica mais embaixo do que em cima na temporada, e o Flamengo não passa confiança, você não sabe qual é o nível de atuação que o Flamengo vai ter. Ele não consegue ser constante. É uma situação muito esquisita que acontece no Flamengo. Né? O Raimundo Donato está dizendo exatamente isso aqui, né? Que o time não passa confiança. João Guilherme, esses jogadores do Flamengo querem toda vez derrubar um técnico. E tem gente da torcida que não vê o óbvio. Já passaram 9. Eu digo aqui, Joey, que está claro que o problema do Flamengo não é treinador, né? Porque já passaram vários treinadores lá e nenhum resolveu. Só o Dorival que resolveu. E o Rogério Ceni um pouquinho, porque ganhou 3 títulos e tal. E parece que os jogadores gostavam dele. Quer dizer, esses jogadores, eles dependem do treinador que eles gostam para poder jogar, é isso? Então é muito esquisito, realmente é muito esquisito. E eu concordo com você, né, de que o problema maior não é treinador, não. Não tenha dúvida. Mais uma aula aí, né, galera, com o João Guilherme comentando aí sobre esse jogo do Flamengo. Achei até que ele poupou algumas palavras, né? O pessoal tá comentando lá no meu pós-jogo. Pô, o time venceu, tu tá criticando. Gente, se for pra mim vir aqui e não falar a verdade do que eu achei do jogo do Flamengo, eu nem venho, cara. Eu nem venho, porque foi um jogo muito, muito abaixo da linha da crítica, pelo menos na minha opinião, que o Flamengo fez, tá, rapaziada? Ele precisa melhorar muito, mas muita coisa ainda, tá? Não foi igual o jogo contra o Bragantino, também pra ser igual o jogo contra o Bragantino tem que ser um jogo assim... Foi o pior jogo do Flamengo nos últimos 10 anos, aquela partida contra o Bragantino, foi um negócio inacreditável, mas, enfim... Vamos ver aí, quarta-feira tem o Alcas, final de semana no sábado tem o Fortaleza. Vamos ver o que esse time vai apresentar. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixe o seu like, tamo junto, saudações rubro-negras.